Boa tarde. Programa Primeira Página desta semana, no mês dedicado inteiramente às mulheres, fala exatamente sobre elas. O melhor, vamos tentar descobrir o atual perfil da mulher brasileira. Acompanhe. As fotos foram cedidas por fotospublicas.com. Desde a queima dos sutiãs na década de 60, as mulheres vêm conquistando cada vez mais espaço e direitos nas sociedades, em especial na brasileira. De acordo com o IBGE, elas somam mais de 100 milhões no Brasil, 6 milhões a mais que o número de homens. Melhor para nós aqui do Sudeste, onde a concentração delas é maior que a de homens. Pois bem, e quem é essa mulher? Qual a diferença de um exemplar lá do Nordeste para uma do Sul? O que ela pensa? Convidamos Diego Oliveira, diretor de contas da Ipsos Mídia CT, líder em estudo de mídia no Brasil, para dar à luz, apesar de ser homem, sobre o tema. Diego, bem-vindo, obrigado pela presença e vamos começar. O que tem a Ipsos a ver com a mulher brasileira? Bom, eu primeiro quero agradecer a oportunidade e quando a gente pensa em entender o comportamento do consumidor, então a gente tem que deixar muito claro que é entender quais são os anseios e desejos que essas mulheres têm em relação ao Brasil. Lógico, quando a gente fala em Brasil, nós estamos falando em Brasis. Afinal, como mesmo foi citado, nós não podemos comparar a mulher nordestina com a mulher do Sul, nem do Sudeste, e dentro de cada região, mesmo dentro de cada cidade. Então a gente vem deparando aí através da Ipsos estudos totalmente ligados ao comportamento e hábitos da população neste retrato das mulheres, que vem mostrando o quanto que essas mulheres são diferentes e o quanto que as marcas e as empresas têm que se preparar para conseguir falar com essas mulheres. Lembrando, uma vez que essas mulheres estão totalmente racionais, estão totalmente ligadas ao preço, à busca do bem-estar e junto com o equilíbrio em relação à vida profissional e à sua família. Essa pesquisa foi paga ou vocês fazem já com certa tradição? A Ipsos ela tem há mais de 50 anos um estudo que se chama EGM, que vem com o objetivo de entender o comportamento que as pessoas têm, não só em relação à mídia, a consumo de produtos, serviços, mas também no dia a dia. E esse estudo acaba atendendo agências de propaganda, veículos, anunciantes. E como a gente vem estudando ao longo desses 50 anos tudo que é ligado ao comportamento, para essa edição a gente teve um recorte especial das mulheres. Então vamos entender, com base no histórico de todos os anos e com base no ano de 2014, como que essas mulheres estavam se comportando. E hoje o estudo está aí disponível para as agências de propaganda, os grandes veículos já vêm usando a informação, como também alguns anunciantes que querem entender, através do comportamento, quem são essas mulheres. Qual foi o universo e as cidades visitadas, a quantidade de mulheres? Bom, a gente entrevistou aproximadamente 27 mil mulheres, então a gente acabou fazendo a pesquisa em 13 grandes regiões, ou 13 grandes mercados. Esses 13 grandes mercados, que seria São Paulo, Rio de Janeiro, BH, Belo Horizonte. No caso do Sul, a gente fez em Curitiba, Porto Alegre e Florianópolis. Quando a gente vai para o Nordeste, a gente tem Salvador, nós temos Fortaleza, temos também Recife, também temos Brasília, além de Goiânia e o interior de São Paulo e Vitória. Somando esses 13 mercados e aproximadamente 27 mil pessoas entrevistadas, a gente acaba tendo aproximadamente 86% dos investimentos publicitários cobertos. Ou seja, a pesquisa conseguiu atuar nas principais regiões do Brasil e são as regiões que realmente merecem todo um olhar para entender como que o comportamento do consumidor vem ditando as mudanças e vem deixando muito claro qual é o entendimento que as empresas têm que ter. São os maiores mercados, né? Se classificarmos as mulheres por classes sociais, A, B, C, D e até não sei onde vai, onde é que se pode dizer que há a maior concentração delas? E por quê? Bom, o que a gente tem que ter em mente, quando a gente pensa em critério de classificação econômica, hoje o Brasil ele está dividido na pirâmide, entre as pessoas de classe A, onde você pode pertencer à classe A1 ou à classe A2, até a classe E. Então a gente tem o A, o B, o C, o D e o E. Independente do mercado, a gente conseguiu, de uma maneira tranquila, falar com uma amostra suficiente para ter o recorte de pessoas por cada classe, dentro do sexo masculino e feminino. O que nos chama a atenção, se eu quero de repente nesses 13 mercados
falar o maior poder aquisitivo das mulheres em relação às classes sociais, Brasília se destaca com o mercado de maior pessoas da classe A. Ou seja, as mulheres de classe A estão mais concentradas em Brasília. Depois, na sua proporção, como a região do Sudeste, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Mas, independente do mercado, a gente conseguiu um retrato fidedigno das classes sociais, desde a classe A como a classe E, em relação às mulheres. E também pelo nível da faixa etária. Fiquei curioso com essa história de Brasília. Será que o funcionarismo público está ganhando tão bem para ter todo mundo concentrando lá ou as empresas estão lá também? Ou são os consulados, embaixadas, quer dizer? Quando a gente pensa no critério de classificação econômica, a pergunta é em relação ao nível de instrução e também aos itens de posse. Lógico que observando através de estudos, outros tipos de estudos como etnografia, como qualitativos, a gente observa que a brasiliense ela tem um comportamento muito mais ligado à questão da elite, a questão de poder, por exemplo, viajar mais para o exterior, de costumar jantar fora, ou seja, acaba tendo, independente do critério de classificação, comportamento mais factíveis que faz com que elas sejam mais qualificadas, junto com outros mercados aí que merecem destaque em relação a esse comportamento elitizado. Quando você fala em diferentes perfis dessas mulheres pelo país, como é que a gente pode definir esses perfis e por que definir dessa forma? Bom, o nosso principal objetivo em relação ao estudo foi, sabemos que o Brasil, muito se fala, nós temos um Brasil de pessoas mais velhas, pessoas mais novas, mais modernos, mais antenados ou mais batalhadores. Então o que a gente fez foi, através de informações ligadas a hábitos de lazer, assuntos de interesse e frases comportamentais ou frases atitudinais, a gente conseguiu clusterizar o brasileiro em 13 grupos. Destes 13 grupos, nós trouxemos o retrato então para as mulheres. Então a gente, através dessas frases, através dessas informações, nós chegamos em grupos, por exemplo, como batalhador, como elite, como novo alternativo, ambicioso, tradicional, ou seja, são grupos possíveis de serem feitos através dessas baterias de informações que realmente mostram o quanto que um grupo ou uma seleção de informações presentes numa vida de uma pessoa ligada à elite, no grupo elite, é totalmente diferenciado de um grupo ligado ao batalhador, ou ao jovem, antenado, ao novo alternativo. Então a ideia principal foi, temos uma população hoje que nós não podemos considerar todo mundo no mesmo grupo. Eu costumo dizer que a gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio. Realmente, não podemos colocar nem todo mundo no mesmo balaio, muito menos as mulheres, principalmente por região. Então, do mesmo jeito que hoje nós vivemos vários Brasis, onde a gente não pode pensar numa comunicação que fale com todos, a gente tem que seguir a questão do diálogo, do hábito de cada região, a gente tem esse olhar em relação às mulheres. Então, para falar com uma mulher elite é totalmente diferente de falar com uma mulher nova alternativa, ambiciosa, conservadora, batalhadora e assim por diante. Olha, veja que interessante, eles classificaram, eu pelo menos anotei essas aqui, dedicadas, contemporâneas, absolutas, elites, batalhadoras, consumistas, esforçadas, conservadoras, bem-nascidas, para quem está querendo dar o golpe do baú, excepcional, tecnológicas, conformadas, novas alternativas, será que a gente plugada, antenada, e ambiciosas. Eu vou pedir para o Diego começar pelas tecnológicas e depois, se ele tiver de memória cada uma dessas, seria muito interessante a gente ver onde está esse povo, né? Quem é essa mulher tecnológica e onde que ela está? Quando a gente pensa na mulher tecnológica, como diz o próprio nome, né? O que é ser tecnológico no Brasil? Vamos contextualizar. Então a gente buscou informações e comportamento muito próximo às mulheres que buscam, por exemplo, todos os produtos que ofereçam a questão da tecnologia, ou seja, eu quero ter o melhor celular, eu quero ter o melhor computador, eu preciso acompanhar essa tendência. A tendência ligada à tecnologia. São as mulheres que não abrem mão da questão de tudo que é ligado à tecnologia. Não basta ter o interesse, eu preciso do item na minha vida. Pô, isso para os fabricantes é excelente, né? Vou localizar, fabricante celular, vou localizar onde elas estão, né? Sim, e a gente, levando em consideração que hoje nós temos, independente do mercado, o interesse por tecnologia ou o interesse por estar na internet ou estar conectado cada vez mais
crescendo dentro dos mercados, a gente vê que, independente do mercado, a gente tem uma boa parcela das mulheres interessadas em tecnologia e fazendo parte deste grupo. O fazer parte da tecnologia está muito ligado e muito arrojado em relação à mulher antenada. Eu quero e preciso de determinado item, de determinado produto para que eu seja aceito em relação a um grupo. E quando a gente pensa nessa tecnológica, seria o mesmo retrato ou o mesmo comportamento ligado às redes sociais. Não basta eu ter a internet ou saber o meu interesse por internet. O que eu vou fazer com a internet? Então, que momento que eu vou conseguir publicizar, como é que eu vou me comportar em relação aos outros grupos dentro do mundo virtual, do mundo digital, que faz com que eu me destaque em relação ao interesse versus as outras pessoas do mesmo grupo. E onde está a maior quantidade dessas tecnológicas? Hoje nós temos a maior presença em São Paulo, seguido provavelmente sempre Porto Alegre, quando a gente pensa em tecnologia, e também aí a gente vai para a região Curitiba, Rio de Janeiro e assim por diante. Se eu confundir ambiciosa com interesseira, a falha é minha, mas de qualquer forma, atenção aos bem-nascidos, aos abastados aí. Onde estão as ambiciosas em todo o país? Quando a gente pensa em ambiciosas, a gente tem um retrato muito claro presente no mercado de São Paulo e no mercado de Porto Alegre. Mas o que é ser ambicioso? Acho que é isso que vem à tona. O ambicioso não é a questão do interesseiro, é muito ligado à questão do equilíbrio entre a vida profissional e o bem-estar. Eu quero ter sucesso profissional independente de qualquer outra coisa. Então eu busco os melhores cursos, eu busco viajar para o exterior. São normalmente os filhos que nós chamamos de cangurus, são os filhos que não saem de casa, ou seja, não saem da casa do lado dos seus pais, e são essas pessoas que viajam muito para o exterior, que fazem os melhores cursos, que têm MBA, e todos falam várias línguas, e faz com que eles façam parte deste grupo. E o ambicioso, ele está muito ligado e muito na busca da questão deste equilíbrio. Eu preciso me destacar em relação aos outros, eu preciso mostrar o quanto eu sou ou o quanto eu tenho a mais de conhecimento em relação a alguns assuntos, porque são esses assuntos e essa questão do conhecimento que vai fazer com que eu tenha uma possibilidade, uma probabilidade de se dar bem melhor profissionalmente. Aí vem a história do ambicioso. E as dedicadas, tem alguma coisa a ver com a Amélia, né? Ou é um tipo em extinção, a Amélia da música, né? Amélia, mulher de verdade e tal. Acho que essa parte hoje a gente vive um Brasil que seria uma Amélia mais totalmente antenada e totalmente diferente. A gente vê que independente da região pesquisada, independente do mercado, a gente tem a forte presença de donas de casa, que não necessariamente apenas a mulher, né? Então a gente tem a questão de homens também donas de casa. Mas quando a gente traz o retrato para o estudo que foi ligado às mulheres, a gente tem que essas dedicadas é a questão das mulheres que elas hoje conseguem o equilíbrio entre cuidar do filho, entre a escola dos filhos e o seu bem-estar no dia a dia. É aquela mulher totalmente ligada à saúde da sua família e sabe que fazer exames é totalmente importante para ela, não só para ela como seus familiares. É importante a questão da família unida, tanto que essas dedicadas, quando a gente imagina ela no mundo virtual, são essas mulheres que estão no mundo virtual para saber quem são as pessoas que estão andando com seus amigos, com seus filhos, os amigos que estão andando com seus filhos. Quem são essas pessoas que de repente estão próximas à sua família, que até então ela não tinha mais aquele contato, e hoje no mundo virtual ela acaba ficando amiga para que consiga aí caminhar e saber com quem os seus filhos estão andando, os seus familiares. Usa a tecnologia a serviço da dedicação. Isso mesmo. Escuta, tem uma piada de cunho comportamental sobre os homens que podemos usar até para conhecer o perfil da mulher brasileira em relação ao tema, não sei se a pesquisa foi tanto, mas vale resumir. Conta-se que ao flagrar a mulher na cama com outro homem, o homem brasileiro tem um comportamento diferente por região. Então, por exemplo, o paulista vai procurar o analista. O carioca se atira e forma um triângulo. E o nordestino saca a peixeira e mata os dois. E assim por diante. Como é que é a mulher sobre esse aspecto, Diego? O estudo ele não teve esse objetivo de entender
o comportamento em relação à vida sexual ou sua opinião. O que fica claro é que, independente da região, independente do mercado, aí a gente tem as mulheres muito claras em relação ao que é bom para elas. Provavelmente na vida sexual também. Para os homens em busca de uma parceira para empreender, por exemplo, quais as melhores praças para se encontrar o tipo batalhadora? Vamos dizer que vamos no caminho que as batalhadoras ou novas alternativas, independente do perfil, a gente vê aí a concentração delas no mercado. O que a gente pensa como batalhador, que está muito ligado a essa mulher solteira ou separada, então a gente pode aí ter os mercados do Nordeste totalmente em ascensão, a mulher de Salvador, a mulher de Recife, a mulher de Fortaleza, para depois vir em Belo Horizonte, Goiânia, essas mulheres em busca de melhorias, em busca do bem-estar, em busca de se sentirem bem, em busca de cada vez mais se tornarem referência em relação às outras aí, tendo destaque em relação aos outros mercados. Dizem que os alemães vêm ao Brasil buscar a brasileira porque elas são mais cordatas que as alemãs, né? Onde estão as mais independentes para eles saberem onde não devem procurar, né? Onde estão as brasileiras mais independentes? Quando a gente pensa neste comportamento, o que é ser independente, então a gente vê uma alta concentração dessas mulheres independentes no mercado, por exemplo, aqui de São Paulo, isso é muito claro em relação à pesquisa, também o Rio de Janeiro, a gente tem um destaque em relação ao mercado do Nordeste também que está em ascensão, mas eu diria que o ser independente hoje no dia a dia da mulher é uma coisa já clara para elas, porque elas sabem o valor de tudo que elas pagam, elas sabem o quanto que elas são importantes, as mulheres cada vez mais se destacando em relação a grandes cargos, a grandes postos nas empresas, então elas estão de uma maneira totalmente independentes. Eu acho que o que vale o recado é elas estão independentes, racionais e muito exigentes, e sua exigência realmente é de acordo com cada mercado. Tem mitos que, por exemplo, BH é a maior praça de mulher solteira. É fato? A pesquisa acusa isso? Onde tem mais solteira, por exemplo? Então, uma coisa que nos chamou a atenção foi, né, nessa análise foi descobrir que não é em Belo Horizonte. Então, se a gente está em busca aí de mulheres solteiras, o mercado de maior concentração de mulheres solteiras é Salvador. A gente tem que ver em conta se elas querem ou não namorar. Ué, se elas querem um relacionamento. Mas a gente tem o mercado de Salvador sendo o primeiro mercado da concentração de mulheres solteiras, seguido do mercado de Fortaleza, depois Recife, em quarto lugar viria Belo Horizonte e em quinto Goiânia. Então aí a gente tem já uma quebra de paradigmas quando a gente pensa onde estão essas mulheres solteiras. Em todos os mercados tem, mas a maior concentração está lá em Salvador, onde tem que descobrir se a baiana realmente quer ou não este namoro. E comprometidas, tem também o inverso, quer dizer, aquelas que estão casadas ou juntadas, amigadas? Quando a gente pensa no extrato, né, quando a gente pensa em estado civil, desde solteira, casada, viúva ou separada, as casadas têm maior concentração nos mercados do sul, como Curitiba, Porto Alegre e aqui em São Paulo também. Então tem uma grande parcela de mulheres casadas. Vem aumentando o número de mulheres separadas, eu não tenho o número agora por mercado, mas a gente tem um percentual crescendo de mulheres separadas que não buscam um novo casamento, elas até namoram, mas não buscam um novo casamento ou continuam separadas. E a gente tem uma coisa que nos chamou muita atenção, o mercado do Rio de Janeiro e Curitiba como mercado de maior concentração de mulheres viúvas. Então isso nos chamou a atenção. Então de um lado eu tenho Salvador bombando, como diz o bom baiano, de mulheres solteiras em busca de vários namoros, não apenas um namoro, e a gente tem do outro lado lá as mulheres em Curitiba e também Rio de Janeiro com um percentual aí maior em relação aos outros mercados, sendo viúvas. Bom, de viúvas, dá para supor no Rio de Janeiro, com essa história de violência, né, deve aumentar muito o número de viúvas. A mulher nordestina ainda é a mais brava entre as demais? Eu diria que hoje a mulher nordestina, até por convivência em relação aos outros estudos, a mulher nordestina ela está muito mais racional. Eu acho que igual aos outros mercados, elas sabem sim o quanto que elas
tem que ter seu comportamento, a questão arrojado, a questão o quanto que eu mereço fazer o pagamento de determinado produto, o quanto que determinado meio de comunicação me influencia, o quanto que eu estou exposto àquele meio de comunicação. No passado, essas mulheres nordestinas, elas tinham, né, quando se fala do nordestino, é a questão da braveza. Hoje não, hoje elas estão mais tranquilas. Provavelmente porque elas estão curtindo a sua vida de maneira muito mais adequada no dia a dia delas. São as mulheres, por exemplo, no Nordeste, que faz com que elas não sejam nervosas, a gente pode trazer esse contraponto. São as mulheres que estão viajando 2 a 3 vezes para o exterior. São as mulheres que não abrem mão da questão de estarem bem em relação à beleza, em relação ao bem-estar. São as mulheres cada vez mais frequentando academias, que com certeza a probabilidade, a possibilidade que elas tiveram de ter a mudança de hábito, que realmente a nordestina teve a mudança de hábito, hoje fez com que essas mulheres sejam mais tranquilas. Então a nordestina, ela continua aí seguindo uma vida tranquila e não aquela mulher que a gente conhecia como a braveza em pessoa. É senso comum ou a pesquisa identificou alguma coisa nesse sentido? Quer dizer, a mulher com mais de 30 anos, com filho, 1 ou 2 filhos e separada, tem alguma coisa a ver com independência econômica? Parece que é cada vez maior esse número de mulheres assim, pelo menos em São Paulo, né? A pesquisa ela não teve esse cunho de pesquisa, mas a gente pode identificar, como por exemplo, quando a gente pensa na posição e na composição da família. Hoje, independente se é um casal ou se é uma mãe solteira, a gente vê a questão de apenas um filho na família. E ter um filho na família, eu acho que é o que faz com que elas tenham este equilíbrio. Ok, eu quero curtir a minha vida, eu quero viajar, eu quero a busca do bem-estar, mas espera, eu tenho em casa um filho onde merece toda a minha atenção. Então elas vêm buscando essa questão sim do equilíbrio e provavelmente, certamente, uma vez que elas estão totalmente ligadas às notícias de economia e finanças pessoais, elas acabam aí tendo um equilíbrio e tendo o porquê de não ter mais filhos e ficando aí na média de 1,5 filhos. Então é um filho, 1 a 2 filhos por família. Até porque elas estão conquistando cada vez mais o mercado de trabalho e ganhando salários cada vez mais elevados, né? Não chegam a todas à presidência, mas a gente nota isso. Onde estão as mais consumidas? Uma informação preciosa para empresas que vendem produtos, por exemplo. Então, essas consumistas, elas estão ligadas no mercado de São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Mas, dentre todos os mercados, a gente tem aproximadamente a cada 10 mulheres entrevistadas, a média ficou entre 4 ou 5 mulheres sendo consumistas. Ou seja, não abrindo mão do valor a ser pago, realmente consumindo novos produtos, realmente experimentando novas marcas. O que fica a mensagem é, essas mulheres, elas têm a questão da fidelidade com as marcas que elas tinham até então, o hábito de consumir, mas elas estão totalmente dispostas a consumir novas marcas. E a pesquisa identifica produtos de preferência, por exemplo, a gente sabe que mulheres adoram sapatos, né? Compram muito mais do que nós compramos sapatos. Não só sapatos. A gente identifica que essas mulheres, se a gente fizer um retrato, e nos últimos 3 meses, o que essas mulheres vêm comprando? Elas compraram sapatos, elas compraram bolsas, mas elas gastaram o seu dinheiro ou investiram o seu dinheiro num bom jantar, numa boa viagem, numa boa assinatura de algo que é para ler ou para consumir, para assistir. Ou seja, elas têm um comportamento realmente consumista, entretanto, um consumo totalmente consciente. E as bem-nascidas, para quem procura aí o golpe do baú, né? Subir na vida, onde estão as bem-nascidas? As com dinheiro? As bem-nascidas, elas têm uma concentração significativa no mercado de Brasília, muito atrelado ao primeiro grupo que nós falamos, também ligadas ao mercado de Porto Alegre, ao interior de São Paulo, nós temos bem-nascidas também, e também o mercado de Florianópolis. São as pessoas, como diz o próprio nome, são as pessoas que vêm arraigadas totalmente da boa escola, da boa educação, das melhores viagens, dos melhores comportamentos. E isso faz com que elas tenham um comportamento aí que dita muito a formadora de opinião do futuro ou do presente futuro. A partir do momento que ela tem toda uma bagagem voltada para a questão da economia, por conta da família, a questão de finanças, a questão de tudo que é ligado a notícias, elas têm como retrato forte a questão da opinião própria, que acaba influenciando muito em relação às outras pessoas.
E essa influência é tanto no boca a boca, no dia a dia, no mundo face to face, como também através das redes sociais. E a pesquisa identificou então as mais bonitas ou ela não se preocupou porque isso é um juízo de valor? Não, para a pesquisa a gente identificou que todas as mulheres têm a sua beleza especial. O que são mulheres absolutas de acordo com a classificação da Ipsos? Quando a gente pensa na mulher absoluta, é muito ligado à mulher que ela tem por si a questão da aparência, a questão do equilíbrio, da busca pela profissão e principalmente ela se sente absoluta porque ela tem conhecimento de tudo que é ligado ao que está acontecendo hoje, de tudo que aconteceu em relação ao passado e elas conseguem imaginar o que é melhor para o futuro em relação à minha vida, em relação à vida de quem está próximo a mim, dos meus amigos, meus familiares e meus filhos, e principalmente elas conseguem ter uma visão o quanto que elas precisam entrar ou não em relação a determinado comportamento que a população vem seguindo. Por exemplo, essas mulheres absolutas são as mulheres que elas não abrem mão de um cartão de crédito, mas ela tem consciência do cartão de crédito. Elas não abrem mão de uma boa escola, mas elas sabem o quanto que elas têm que estar nessa escola. Elas são as mulheres que falam vários idiomas, são as mulheres que não abrem mão de relação a ir uma loja, elas gostam de experimentar novos produtos e ser absoluta para ela está muito ligado o quanto que elas podem influenciar na opinião de outras pessoas. E a gente vê a concentração de absolutas em vários mercados, como do Sudeste e os mercados também do Sul. A gente deixou escapar alguns outros perfis. O que, por exemplo, conformadas, né? Conformada, me sou estranho, sou uma mulher perto de uma absoluta, uma mulher mais acanhada, acomodada? Seria. Conformada é justamente o perfil daquela mulher que, ok, está bom do jeito que eu estou vivendo. Ela não busca a questão de outras fontes para uma melhor vida em relação à família. É aquela mulher, como diz o próprio nome, que está conformada em relação à minha vida hoje. Ela acredita que está melhor do que tempos atrás, acredita que talvez no futuro a vida vai ser melhor, mas hoje está bom para ela do jeito que ela vive. Tem a ver com idade, não? Provavelmente, é um grupo que tem aproximadamente aí mais de 50 anos, mas o que me chama a atenção nesse estudo é que tinha alguns mercados que a gente viu uma concentração também de mulheres entre 45 e 49 anos, que a gente não pode chamar de velhas, são jovens, né? A gente vem questionando hoje o que é ser velha no país, então a gente via 45, 49 anos também de conformados. Mas não é aquela pessoa, a gente pode chamar essa de conformada, aquela pessoa que está triste na vida. Não, para ela estar feliz do jeito que ela vive, dentre das possibilidades que ela tem. E a diferença dessas para as conservadoras, por exemplo? Então, quando a gente faz o paralelo, a batalhadora, ela tem, as conformadas, certo? Isso, conservadoras. As conservadoras. As conservadoras, ela tem em relação a si tudo a questão do hábito que ela teve ao longo da vida. Como, por exemplo, tudo que ela aprendeu em relação à vida, o que é certo, em relação à política, em relação a como se comportar, como visitar as pessoas, como educar seus filhos, ela tem essa questão do conservadorismo. É muito ligada à questão o que realmente, como eu tenho que me comportar e me postar em relação à sociedade, diferente do outro grupo. O outro grupo não é questão de comportamento, é muita questão do eu aceito a vida de como ela está hoje. Mulheres práticas, como é que elas são e onde estão? Eu imagino que nas grandes capitais, né? Grandes capitais, sim. Quando a gente fala em praticidade, todas dizem que são práticas. Mas quando a gente vai contextualizar o que é ser prática, a questão de ser cuidadosa com o dinheiro, de experimentar novos produtos e o que é no dia a dia a questão da praticidade, a gente vê a alta concentração dessas mulheres nas regiões de maior importância, como por exemplo São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, também Curitiba e Florianópolis, mas os mercados do Nordeste e o mercado interior de São Paulo, Vitória e Goiânia, a gente tem aí um percentual aproximadamente de 4 a cada 10, 5 a cada 10 mulheres se sentindo e se mostrando práticas, que elas conseguem a questão da praticidade no seu dia a dia, tanto ligado ao trabalho, como ligado também à vida pessoal, como à vida profissional, ou seja, então é a questão da praticidade, mas lembrando que a gente tem que levar em consideração o que é ser prático, independente de cada região e para elas o que é ser prático. Vamos brincar de colunas aqui? Mitos
e verdades. O que essa pesquisa identificou como um mito, por exemplo? Um mito a gente falou, mais mulher solteira em BH, não é verdade. Uma verdade, por exemplo. O que ficou fazendo esse jogo agora, uma verdade, as mulheres estão realmente tomando conta e tendo uma opinião muito mais forte do que os homens nas grandes capitais. Eu chuto que é verdade, é verdade. É verdade, isso não é mito, é verdade. Mulheres totalmente ligadas à tecnologia em relação aos homens. Mais ligadas do Mais que... ligadas em relação aos homens. Verdade. Verdade. Que as nordestinas não são tão bravas quanto a gente imaginava, que a história da peixeira e tal. Mito. Isso era mito. Isso mesmo. O que é, Diego, a Ipsos e qual a origem da empresa? Bom, a Ipsos é uma empresa francesa. Esse ano a gente completa 40 anos. A gente tem mais de escritórios em mais de 70 países. A gente acaba atuando em mais de 100 países. A gente consegue atuar em várias áreas, desde a área de marketing, com pesquisa ligada a grandes anunciantes como Unilever, como Nestlé, como Sadia, Procter e assim por diante, como também a área de satisfação, que é muito ligada à lealdade, além da divisão de opinião pública. E hoje no Brasil a gente tem a Ipsos Connect, que é a junção da área de mídia e de SI, que busca um entendimento que as pessoas têm em relação à mídia, mas muito também ligado às marcas. Então a gente vem aí estudando o que é, por exemplo, esse universo digital, o quanto que os meios de comunicação vêm influenciando na vida das pessoas e o quanto que as pessoas vêm consumindo os meios de comunicação. Então a Ipsos tem aí como objetivo cada vez mais entender este consumidor e ajudar as empresas em tudo que é ligado ao âmbito da estratégia, na tática, na decisão. Essa é a importância das empresas de pesquisa e por isso que elas continuam aí centenárias, né? Que tipo de pesquisa é mais pedida? É sempre ligada a consumo? Tudo depende de acordo com cada divisão. Por exemplo, na divisão que eu atuo, que é muito ligada à questão da mídia, da eficácia publicitária, a gente acaba atendendo várias agências de propaganda, independente se as agências estão em São Paulo, Rio, Porto Alegre. Amanhã mesmo eu estou indo para João Pessoa para atender um grupo de agências. Então a gente acaba atendendo várias agências de propaganda, como também veículos e anunciantes. O que a gente vem vivendo hoje na indústria da pesquisa é a questão da necessidade mesmo da pesquisa. No momento que o país vem passando por algumas barreiras, onde a gente tem que entender o que esse consumidor está fazendo em relação à mídia, comportamento, dia a dia, então a pesquisa vem se tornando cada vez mais precisa. E é a pesquisa que serve como a pílula para que a gente consiga de maneira muito clara entender o que o consumidor interpreta, o que o consumidor deseja, quais são os seus anseios, e as marcas conseguirem falar e ajudar aí grandes anunciantes, grandes marcas a se mostrarem e se manterem no mercado tão competitivo que a gente vem vivendo. Ainda existe aquela história de mercado teste, vamos mexer com tal capital porque lá fica evidenciado tal coisa, ou isso não existe mais e preocupa-se com o todo? Hoje, uma vez que a gente tem o comportamento de Brasis, né, e não o Brasil, hoje muito vem sendo feito pesquisa em relação a grupos. Então, por exemplo, independente se estou falando com um grupo jovem ou com um grupo de pessoas mais velhas, a gente vem sim fazendo pilotos, nós chamamos pilotos, testes não só em praças, como também dentro de grupos para ver se aquele grupo realmente é o público que eu quero consumir. Uma vez que nós temos um país totalmente diferente em relação às suas cidades, em relação ao seu dia a dia, comportamento, então a gente acaba vivendo um grande laboratório. E esse grande laboratório traz à tona um olhar macro, mas eu também tenho que ser muito especialista para conseguir ter esse olhar micro. O quanto que aquele micro, sendo mínimo, ele pode influenciar no todo. E o quanto que o todo é importante para que eu consiga entender esse micro. Qual é o cenário que você vê para as empresas de pesquisa aí nos próximos anos? Bom, como cenário que a gente vem estudando e eu venho acompanhando não só pela parte profissional, como pela parte acadêmica, tende a cada vez mais crescer o número de pessoas aí, de empresas buscando as respostas e o auxílio e ajuda através das pesquisas. E o que merece todos os destaques são as empresas que não vendem apenas o dado, que eu acho que não é apenas entregar o dado, são as grandes empresas, os grandes institutos que conseguem trabalhar a informação, mostrar os caminhos. Aquela história de sentar na frente e ajudar o cliente, né? Mas assim, você tem que sentar do lado e vamos entender junto qual que é a tomada de decisão, qual a melhor pesquisa, qual a melhor abordagem.
para que a gente consiga aí entender quem são esses consumidores. Analisando aí o bônus demográfico que a gente vive, ou seja, temos mais gente trabalhando, produzindo do que gente aposentada, isso vai se inverter nas próximas 2 décadas, provavelmente. Como é que vocês enxergam essa tendência e como é que vocês vão se comportar daí para oferecer alternativas para as empresas, né? Acho que essa é a grande virtude de quando você tem você faz parte de um instituto onde ele tem várias divisões que conseguem ter a visão que não basta você olhar para o hoje, que são as pessoas que têm a idade X, por exemplo. A gente já está observando e estudando as pessoas com mais de 60 anos. Se a gente fizer um contraponto que daqui 20 anos nós seremos um país de pessoas acima de 60 anos, então nós já estamos se preparando para isso. Não só se preparando para ajudar as marcas e as grandes empresas, como também no âmbito profissional. Quem são essas pessoas que estarão conosco trabalhando? Nós estaremos? Como que a gente vai conseguir publicizar todo o conhecimento e como que a gente vai absorver todo o conhecimento para falar com a outra ponta, que são os jovens que estão aí, os nativos digitais que a gente com a velocidade da informação e do jeito que a internet mudou a vida de muita gente, né? Eu imagino que os institutos de pesquisa precisam ser muito ágeis e acionados, né? Do que eram no passado, por exemplo, porque essa velocidade absurda de informação. Sim, aí a gente traz à tona a questão do investimento em tecnologia, do investimento em pessoas, que é entender essa questão do comportamento das pessoas, como que essas pessoas vêm se comportando. E os institutos, eles estão preparados sim para a questão da capacitação. Como eu disse, não basta você vender a informação, então a gente vem preparando os profissionais para analisar a informação e conseguir, junto com o cliente, estimar caminhos, prever caminhos. Para a gente encerrar, mais alguma coisa sobre essa mulher, esse perfil de mulher que a gente deixou escapar, para a sua análise final? Bom, como análise final, acho que vale ressaltar que, independente do mercado, independente da região pesquisada, essa mulher pesquisada em 2014, fazendo um contraponto com a mulher pesquisada 10 anos atrás e as próximas mulheres a serem pesquisadas, elas vêm se tornando cada vez mais racionais, elas vêm ocupando os grandes cargos porque elas hoje se sentem merecedoras. Elas se sentem merecedoras e elas buscam sim a questão da competitividade. E isso está muito ligado à questão de ter uma boa educação, ter boas experiências, boas viagens, e com isso faz com que elas acabam tendo um know-how que merece todo o destaque em relação ao universo masculino. Diego, agradeço a participação. Ainda dentro do mês das mulheres, a gente vai trazer uma empreendedora na próxima semana. E eu espero que vocês tenham aproveitado esse perfil da nova mulher brasileira e que tenham todos uma boa semana. Obrigado.